Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da Palavra de Deus. Como é bom todos os dias estarmos aqui lendo juntos esta palavra tão edificante que fala tanto ao nosso coração. Não é verdade, gente? Maravilhoso. Hoje nós leremos dia 26 de janeiro, né? Que é o dia de hoje e que nós já estamos caminhando para o final do mês. Olha que coisa impressionante. A Carmen Lúcia me passou o endereço dela. Eu vou mandar a Bíblia dela, da irmã dela, no mesmo endereço. E o Hélio Falta me mandou o endereço. Manda seu endereço aí, Hélio, para eu mandar sua Bíblia. Amanhã eu já estarei enviando essas Bíblias. Se você passar o endereço hoje ainda eu mando a sua Bíblia, tá? Hoje dá para eu mandar da Carmen Lúcia e da irmã dela. E se você me passar o endereço, conforme o horário, dá para eu enviar hoje ainda. Se não, amanhã eu te envio sua Bíblia, tá bom? Gente, quem foi recebendo a Bíblia, vai me falando, fazendo favor. Lídia, sua Bíblia tá lá, viu? Quem for recebendo a Bíblia, a Lídia sabe. Vão me falando aí, por favor, quem for recebendo. Sabe por quê? Quando eu fui mandar da Lídia, ao invés de eu colocar no endereço da casa dela, eu coloquei o endereço da irmã dela e coloquei no meu nome. Então, pode ser que da Paulinha esteja no meu nome também. Então, avisa na portaria aí do seu prédio, Paulinha. O pessoal dá uma avisada aí que pode chegar com o meu nome. Na hora de mudar o nome, eu não mudei. Mudei só o endereço. Então, atentem, por favor, aí a confusão da cabeça aqui, tá bom? E vão me falando, ó, minha Bíblia chegou, por favor, no meu WhatsApp ou aqui mesmo no canal, tá bom? Vamos à leitura, então? Como é bom e agradável, né? A gente está na leitura da Palavra de Deus. Então vamos, Êxodo, capítulo 2, dos versículos 11 até o capítulo 3, versículo 22. Então nós vamos fazer essa leitura aqui. Antes, porém, né, eu vou fazer a leitura da introdução do livro de Êxodo, como eu havia prometido ontem. Como a autoria dele é pequena, a gente já vai fazer a leitura da introdução e da autoria juntos, tá? Que nós mudamos de livro agora, né? Então vamos à introdução. O título Êxodo, isto é, saída, define com perfeição do que a obra trata. Êxodo é também um livro de começos, no caso do começo da transferência de um grande povo para uma nova terra, onde formaria uma nação livre. É também um livro do começo porque mostra Deus num outro tipo de ação. Até então, ele agira interventivamente na vida de famílias, como nas de Noé e Abraão, no livro de Gênesis. Agora, ele vai intervir na vida de um povo. Ele intervém para estancar a injustiça entre os homens e para que seu propósito de cuidado para com os seres humanos se realize. Ele espera que nos juntemos ao seu projeto, cujo resultado o glorifica e abençoa os que estão em aliança com ele. O livro conta basicamente a história de Moisés para contar a história de um povo. Como Abraão, a vida de Moisés está resolvida, mas havia muito mais de Deus para ele, como há para nós. Êxodo conta a história de mudanças pedidas, dirigidas e protegidas por Deus. O conteúdo visa deixar manifesto que ele age na história, age quando livra Moisés da morte, quando livra os hebreus da servidão, quando livra os liderados por Moisés de morrer no deserto, quando providencia leis que fariam o povo feliz se eles obedecessem aos mandamentos ministrados desde os sinais. Quando, a partir do capítulo 20, essas leis são codificadas, fica evidente o amor de Deus, bem como o convite a que o povo hebreu não se esquecesse do testamento, da aliança. Viver bem implica obedecer bem. Êxodo foi escrito para o povo se lembrar de que Deus estava ao seu lado desde a sua formação, nos primórdios com Abraão em Canaã. O fato mais marcante de sua história,
A libertação das forças do faraó foi uma intervenção divina, Salmo 136. Não foi a sabedoria de Moisés nem a resistência de sua gente. Foi Deus diretamente. Moisés foi capacitado para liderar com palavras e exemplos. Foi Deus quem, através de pessoas inspiradas que disseram ao povo que marchasse, deu a este povo as condições para a travessia. O povo não bebeu da própria fonte. O povo bebeu de Deus. Os leitores modernos são diferentes dos primeiros que ouviram a história. No entanto, as necessidades de cuidado e de livramento são as mesmas. O livro de Êxodo mostra que Deus cuida e livra. Êxodo começa antes do Êxodo, isto é, antes da saída dos hebreus do Egito. Começa com o nascimento e a infância de Moisés, cujo êxodo, livramento de morte certa, quando bebê, compõe o primeiro drama de intervenção divina na vida dos hebreus. O livro divide a vida de Moisés em 3 períodos, de 40 anos cada. Os primeiros capítulos tratam dos 80 anos iniciais, depois aparecem os últimos 40 anos, que são narrados também em Levítico, Números e Deuteronômio. Desse último período, Êxodo se ocupa dos primeiros 3 meses. A segunda metade coleciona as leis que Deus estabeleceu por meio de Moisés para que o povo tivesse uma vida boa na terra para onde estava indo viver. Essas leis são mais explícitas no livro de Levítico. A autoria e data. A tradição afirma Moisés como o autor de Êxodo. Seu nome é referido diretamente umas 300 vezes. No entanto, o livro não traça uma biografia de Moisés. O biografado, na verdade, é Deus. Êxodo é o livro do Deus que age. O livro de Êxodo foi escrito pouco depois dos fatos que conta, o Êxodo e a recepção das leis de Deus. O contexto foi evidentemente hebreu, ainda que a redação final possa ter sido posterior. Então, passamos aí essa primeira informação sobre o livro que nós estamos lendo desde ontem, né? E agora vamos então para a leitura. Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 22. Anos depois de adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou água e deu a beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade.
Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro. Viu que lá em cima é Reuel, aqui é Jetro, tem 3 nomes que falam, né? Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Reuel é o sogro dele. Jetro também é o sogro dele, é a mesma pessoa, né? Aqui, ó. Sogro de Moisés era conhecido por 2 nomes, Jetro e Reuel. Em hebraico, é isso aí. Então, para mim que era 3, mas é 2 só. Então, vamos lá. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Voltando ali, né, um pouquinho, para a gente dar sequência. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés! Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? E o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Este é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitaram sua mensagem. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa e forte o force.
Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá às suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Agora leremos Mateus 17, de 10 a 27. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é pequena, é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: movam-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Salmos 22, de 1 a 18. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar.
Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me cercaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Falando aqui do próprio Senhor, Jesus, né? Lindo esse salmo, hein? Provérbios 5, de 7 a 14. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: como odiei a disciplina! Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha. Encerramos nossa leitura de hoje, graças ao nosso bom Deus que sempre conosco está, né? Gente, só querendo lembrar, tem uma meditação aí que foi colocada ontem, né? Que é uma breve devocional que a nossa irmã Leila gravou um áudio para nós. Eu quero essa participação das pessoas que puderem, né? E quiserem, obviamente. E hoje estará aqui no canal também uma meditação breve da nossa irmã missionária Eliene, que está conosco aqui no canal, né? Então, eu gostaria de convidar vocês a estar participando e entrando e vendo essas meditações também, tá? Auxilia aí o nosso canal, façam comentários, deixa aí o ok, mas façam comentários agradáveis. Se você não gostar, só dá um likezinho, mas não fala coisas desagradáveis. Tem gente entrando no nosso canal e falando coisas desnecessárias de serem ditas, né? Mas nós nos alegramos até com isso, porque diz a palavra de Deus, né? Que até nessas coisas, nas coisas que são tristes, a gente tem que estar alegre. Eu me alegro porque eu sei que, como diz a boa palavra de um autor desconhecido, mas que um pastor falou para mim, como eu disse ontem, em árvore que não dá fruto, não tem pedrada. Então eu acredito que o nosso canal está dando frutos e eu louvo a Deus por isso. Continue orando por nós, por esse trabalho e pelo alcance dele, pelas pessoas que aqui estão participando conosco, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?